as confrarias eram associações civis. Associações civis ela tem duas vinculações, tem duas naturezas. A primeira é a natureza filantrópica, a natureza temporal, é a natureza em que você pode continuar ajudando. E a outra é a vinculação espiritual, é aquela em que você realiza procissões, é aquela em que você participa do sacrário, é aquela que você está vinculado, está ligado diretamente a uma atividade religiosa dentro daquela igreja. Dom Vital, quando determinou a suspensão, ele determinou a suspensão da atividade religiosa. Então, aquelas pessoas e aquela confraria não poderiam mais ter nenhuma vinculação à atividade religiosa dentro daquela igreja. Certo? Foi esse o ponto que ele suspendeu. Ele só poderia, inclusive, suspender sobre a ordem temporal. Quando houve essa suspensão, essa confraria de Matheus Santo Antônio fez uma petição que seria para a gente, no direito, uma reclamação constitucional, dizendo que Dom Vital estaria invadindo a competência do poder temporal, porque eles tinham o direito de funcionar, tinham o direito de continuar nas suas atividades e que ele não poderia interferir por conta da liberdade administrativa e operacional da confraria. Dom Vital, então, escreve a sua defesa. Dizendo que ele nunca interferiu. O escrito dele está nesse livro de Antônio de Reis. É uma defesa belíssima, uma defesa muito bem escrita, que envolve tanto o direito nacional, como também o direito canônico, com citações patrísticas maravilhosas, principalmente São Jerônimo. Vale muito bem a leitura. E apresentou essa defesa, né? O reinado recebeu e deu essa informação. Nesse período, quando ele apresentou essa defesa, vários políticos novamente vieram falar com Dom Vital. Dentre eles, o Barão Lucena, que é muito conhecido aqui em Pernambuco. O Barão Lucena, maçom, foi tentar remediar para que Dom Vital abandonasse a sua fé, recusasse os seus dogmas e o seu episcopado em prol da maçonaria. Na época, o Barão de Lucena era o general de polícia, não? Isso. Não, Barão de Lucena não. Barão de Lucena, ele era como se fosse um governador nessa época. Aí, Dom Vital foi e recusou. Então, depois veio o mesmo barão que indicou ele para Dom Pedro II, logo no início da nossa conversa, que até sim. Agora também não me lembro o nome dele. Também veio falar com ele e ele vai e diz que poderia se pedir qualquer coisa a ele, ouro, prata, tudo, mas que não pedisse a sua consciência, que não pedisse a sua fé. Existem vários erros processuais que não dá para a gente falar agora por conta do nosso tempo, mas esse processo ele foi montado e foi enviado para a Suprema Corte. E a Suprema Corte, então, decide instaurar o processo contra o Dom Vital e determinou a prisão cautelar de Dom Vital. Aí nós chegamos a uma das passagens mais belas que se existe da vida de Dom Vital, que é quando ele está no Palácio da Soledade, chega o chefe de polícia com o juiz de direito para efetuar a prisão cautelar de Dom Vital. E quando está aquela multidão ali, esperando a ordem, Dom Vital abre a porta, todo paramentado e com o báculo. O mesmo báculo que ainda existe hoje aqui na nossa diocese. O mesmo báculo que Dom Fernando, Dom Helder, Dom José e agora Dom Paulo Jackson utiliza. Aquele báculo é o báculo de símbolo da força do católico. O símbolo da força da Igreja Católica. Ele abre e pergunta: quem procuras? Dom Vital.
e Dom Vital vai e profere um discurso belíssimo, dizendo que não reconhece a autoridade, que a autoridade é incompetente, no sentido de não ter a competência, não ter a atribuição para realizar aquilo. E o que ele estava fazendo, e quem estava sendo preso naquele momento era a Igreja Católica pelo segundo reinado. Dom Vital, então, ele sai da igreja, É aí que fica claro que de fato se trata de uma questão religiosa, né? Acho que depois disso ninguém mais tem dúvida. Isso, exatamente. Fora os outros bispos também, né, da época que tinha. Isso, Dom Lacerda. mas essa comunicação foi tardia. Assim, a tardia não foi imediata como nós temos comunicações hoje. Como é que eles souberam? Com as publicações de jornais maçônicos, que houve a prisão do bispo. Quando houve a prisão, ele saiu da Soledade e foi para o Arsenal de Marinha. Ele ficou preso no Arsenal de Marinha. Quando ele foi para o Arsenal de Marinha, Mateus, é como se fosse um estalo coletivo. Sabe? É como se toda aquela coletividade, aqueles católicos mornos, aqueles católicos que não queria confusão, dissesse, ó, estão prendendo a Igreja Católica. Aquilo que eu fui criado, aquilo que eu acredito. Então, ali, com aquela prisão no Arsenal, eu acho que foi quando a sociedade viu que essa questão não era uma questão meramente filosófica, não era uma questão política, mas era algo, era algo que era superior a isso. Entende? É algo que iria transcender a isso. Então, a prisão de Dom Vital é como se fosse o grande start para aqueles católicos que estavam ainda desligados da situação. E eu imagino que ele aparecendo, né, com a mitra, com os paramentos, né, da missa pontifical e o báculo, isso deve ter causado um impacto visual ainda maior, né, para os católicos. Isso. Exatamente. Realmente entender que a questão é religiosa. Isso. Aí o que acontece? Ele, quando foi preso, a multidão era muito grande. Um dos biólogos, salvo engano, Félix Oliva, disse que um grande político, quando viu aquela situação, disse, a maçonaria ultrapassou todos os limites e rasgou o diploma de maçom que tinha naquele momento. A figura política que nós tínhamos nessa época de grande relevância em Pernambuco era Joaquim Nabuco. E Joaquim Nabuco, ele iniciou a sua vida sua vida política na Loja América, que era no Rio de Janeiro, depois veio para o Recife. Aqui em Recife também já existiam várias lojas maçônicas. Aqui em Recife, os biógrafos, a gente não consegue identificar uma ligação com a maçonaria dele aqui em Recife. Mas existiu essa iniciação, existia esse pensamento liberal, existia esse pensamento muito vinculado ao segundo reinado. Alguns presume-se que tenha sido ele, mas não tem nenhuma certeza biográfica para atestar isso. Quando houve essa prisão, a maçonaria viu, e o segundo reinado viu, que se fosse divulgado qual seria o dia, a hora que ele iria sair, o povo não ia deixar. Então, na calada da noite, ele pegou um barco chamado Recife e foi para a Bahia. Na Bahia, ele foi recebido pelo bispo local, que entregou a chave da cidade, entregou a diocese para ele. Todo mundo, o bispo fez falou do absurdo que era essa prisão totalmente ilegal, totalmente injusta, que estava sendo realizada contra o Dom Vital. E muitas personalidades foram visitar Dom Vital nesse período em que ele parou no Rio de Janeiro. E o interessante é que muitas vezes hoje ainda o católico não entende como a maçonaria está infiltrada dentro das nossas relações, dentro das nossas instituições, dentro do nosso pensamento, dentro do nosso modo de agir. E eu acho que, um exemplo, para quem lê a história de Dom Vital, vê isso muito, muito claro nesse momento. Tanto da prisão, lógico,
mas é como se fosse uma mensagem, sabe aquela mensagem direta que fica só, olha, sabe aquela, não tem aquele filme com Mel Gibson, não, eu esqueci, com Bruce Willis, eu acho, que é o do Sexto Sentido, que aparece sempre uma bola vermelha, não sei se você já viu esse filme, aquilo aí tem uma simbologia, tem uma simbologia desse filme, e eu acho que essa é uma passagem muito simbólica, que é quando ele sai da Bahia para o Rio de Janeiro. Qual é a simbologia? O navio que ele vai se chama Bonifácio. Que era um grande maçom. Que ele é um grande maçom. E ele era um homem extremamente inteligente, que ele é um... Olha, veja, Bonifácio, ele era um homem de uma inteligência muito grande. Ele conseguiu dobrar a maçonaria. Quando Bonifácio ele esteve aqui no Brasil, ele já não estava sendo muito bem aceito pela maçonaria. E o que foi que ele fez? Ele nomeou Dom Pedro I como seu afilhado dentro da maçonaria. E o que foi que Dom Pedro fez? Dom Pedro assumiu o cargo 33, que é o mais alto da maçonaria. Ou seja, ele conseguiu dobrar a maçonaria porque ele ia ser expulso da maçonaria, e não foi porque o padrinho dele era o imperador, que era o chefe da maçonaria no Brasil. Entende? Então, veja, ele era um homem muito articulado quanto a isso. E ele é um dos principais expoentes da maçonaria do Brasil até hoje, inclusive. E essa ligação desse barco com esse nome Bonifácio para lá tem essa simbologia, né? Que olha, a maçonaria ganhou, está levando a Igreja Católica para o seu julgamento final. Quando ele chega no Rio de Janeiro, né? Quando você chega no Rio de Janeiro, o tribunal já está todo montado, que é o Supremo Tribunal de Justiça, que seria basicamente o nosso Supremo Tribunal Federal hoje. Aí nós temos alguns pontos muito interessantes desse julgamento, de ordem jurídica, só que não dá tempo a gente falar agora, mas de ordem cultural. Por exemplo, um dos que estavam lá era o Machado de Assis. Machado de Assis, ele era contra Dom Vital. Ele era contra Dom Vital. Quando ele começou a verificar tudo aquilo ali que estava sendo montado, ele sai e pergunta a ele, senhor Machado não era católico, né? Era agnóstico. Senhor Machado, o que o senhor acha? Ele disse, isso aqui é tudo um teatro. O que estão fazendo com esse homem não se faz com ninguém. E saiu. Isso está no livro Crônicas dele, salvo engano, é o 3º volume, publicado pela Jackson. E tinha outras figuras internacionais também acompanhando esse julgamento, que se tornou notório. E também existiam 2 grandes políticos da época, naquele julgamento, que era o senador Zacarias de Góes e o Cândido Mendes de Almeida, certo? Tinha esses dois grandes políticos lá, 2 grandes católicos lá. Quando Dom Vital chega no tribunal, aí temos uma outra grande simbologia. Quando Dom Vital chega no tribunal, a cadeira dele era uma cadeirinha simples, sabe? E um réu comum. O secretário do presidente do tribunal pegou a cadeira do secretário, aquela cadeira suntuosa, bonita, e botou para Dom Vital sentar. Quando ele fez isso, o promotor de justiça e alguns ministros disseram, mas como é que você permite isso? Isso é uma afronta. A cadeira tem uma simbologia, né? A cadeira que é a cátedra, né? Aquele que ensina, aquele que tem o poder. Como é que você coloca isso? Aí o presidente do tribunal disse, eu conheço meu secretário. Se ele está fazendo isso é por um bom motivo. Esse secretário dele, eu esqueci agora o nome, depois se torna juiz, depois de toda a questão religiosa, ele se torna juiz e ele é um dos primeiros a fechar as lojas maçônicas em todo o seu município. Mas isso também é uma conversa para um outro dia. E quando ele chega, né, o promotor de justiça faz a leitura do seu libelo. O seu libelo é a denúncia contra o Dom Vital. E tinha vários crimes, né? Dentre eles desobediência, insubordinação. Tinha metade do Código Penal Criminal Imperial,
Código Penal Imperial atribuído a Dom Vital. E pergunto a ele o que é que ele apresenta como defesa. E ele fala a frase, né? Que é exatamente: e Deus ficou calado. Né? E Deus ficou calado. Não falou Jesus nada. autem tacebat, né? Isso. Ficou calado. Quando Nosso Senhor é apresentado diante de Caifás, ele vê as intenções daquelas pessoas e não responde às acusações caluniosas de pessoas que tinham má intenções. Ele se compara a Nosso Senhor nesse sentido. Né? Exatamente. Aí é isso que um dos ministros diz. Ele pensa que é Jesus. Esse não, o problema não é esse, não. O problema é que ele pensa que ele está dizendo que a gente, nós somos Caifás. Né? E começou-se o julgamento. Mas antes de começar, quando começou o julgamento, os dois políticos que estavam lá, o Zacarias Vasconcelos e o Cândido Menezes, apresentam-se como defensores dativos, aqueles defensores que são nomeados imediatamente. A promotoria contesta, alguns ministros também contestam, mas o presidente aceita a defesa. E veja que coisa interessante, Matheus. Veja que coisa interessante. O Zacarias de Góes, para quem estuda alguma coisa, já estudou alguma coisa da história do Brasil, Zacarias de Góes, ele foi considerado o grande traidor do Império. Porque ele escreveu um livro chamado O Poder Moderador. E nesse livro, O Poder Moderador, ele retira muitas funções que o imperador poderia moderar. Entende? É como se ele diminuísse o poder do imperador nesse livro. E ele foi julgado como pelo menos pela uma perspectiva mais materialista, vamos dizer assim, seria esse o caso. Mas na realidade, ele foi o grande traidor quando subiu ao tribunal para defender Dom Vital. Porque, para a visão deles, o senador estava defendendo a Igreja Católica contra o Império. E a defesa deles foram fantásticas. Nesse livro, Antônio de Góes tem um dos pontos que eu acho que é mais interessante para a gente não tomar muito tempo, é que o Zacarias Vasconcelos diz: olha, uma das acusações que vocês colocam é que o bispo, ele provocou uma desobediência. Mas só é obediente, só quem teve o dever de obediência, quem tem autoridade. Isso significa que o Império diz que nós, senadores, somos desobedientes quando não voltamos a favor do Império. Então, eu tenho que estar aqui na tribuna também. E a defesa deles foram magistrais. Mas já estava tudo montado. Ali era um teatro. Dom Vital, então, é condenado a 4 anos com trabalhos forçados. Vai para a fortaleza de São João. O imperador tem ciência dessa condenação e, como poder moderador, ele poderia interferir em casos de repercussão. E ele muda a pena para 2 anos de prisão. Uma das piores coisas que você faz quando você está com um inimigo, e esse inimigo é inteligente, é você deixar ele no ócio. Porque dá tempo dele trabalhar, dá tempo dele pensar, dá tempo dele escrever. E ele escreveu essa carta pastoral tem esse livro aqui. Carta pastoral que se chama A Maçonaria e os Jesuítas. Essa carta pastoral, que é o principal documento de Dom Vital. Isso, escrito por Dom Vital. Esse é o principal documento de Dom Vital. Esse e a história da questão religiosa. Dom Vital escreveu a história da questão religiosa também. Esse livro ele estava esgotado. A última publicação, uma das primeiras publicações dele, fora a de Antônio Reis, foi em 1970 pela Vozes. Aí esgotou-se. O Centro Dom Bosco lançou
acho que foi em 2014, não sei se foi 2016, lançou, mas também esgotou. E esse aqui é do Clube Rebulsas. Vale muito a pena adquirir, muito a pena. A edição dela tá belíssima, capa dura, e tem muitos anexos, inclusive as entrevistas e algumas partes da defesa de Dom Vital, feita pelos deputados. Nessa instrução pastoral, ele escreve tudo o que você tem que saber sobre a maçonaria. Tudo. Ele tem acesso a uma carta, que é uma instrução da maçonaria, de como agir e o que eles pretendem.